Olá, meu nome é Kátia e a história que irei contar não aconteceu comigo, mas sim com o meu avô, no ano de 1959. Ele estava com seus 25 anos de idade e ele gostava muito de festas. Em uma certa noite, ele estava se arrumando para uma festa que ia ter em uma vila que ficava a cerca de 2 quilômetros de sua casa. Quando ele estava subindo em cima de seu cavalo, seu pai pediu para que ele não fosse, pois era quaresma. Mas meu avô, muito teimoso, apenas olhou para seu pai e disse que se encontrasse alguma coisa no caminho, que iria furá-lo com uma faca. Meu avô saiu para a festa, que estava muito animada. Ele começou a tomar sua pinga e por volta de 1h30 da madrugada, já bastante bêbado, ele montou em seu cavalo que estava amarrado perto de uma cerca, perto da festa, e começou a ir para casa. Quando faltava cerca de 500 metros para chegar em casa, seu cavalo começou a agir de uma forma muito estranha. Ele não queria andar para frente, como se estivesse vendo alguma coisa na estrada. Estava muito escuro, e meu avô então começou a bater no cavalo, na tentativa de fazê-lo andar. De repente, ele escutou um rosnado. Estava vindo de dentro do mato, e o seu cavalo começou a galopar desesperadamente. Meu avô, como estava sob efeito de álcool, caiu do cavalo, e quando se levantou do chão, ele escutou umas pisadas muito pesadas vindo em sua direção. Quando meu avô olhou para o lado em que vinham as pisadas, ele conseguiu ver apenas 2 olhos vermelhos. Meu avô conta que sua espinha gelou completamente e de repente, quando seus olhos começou a se acostumar com a imagem que estava vindo na escuridão, ele conseguiu ver o que era a pior coisa que ele iria ver em sua vida. Era uma criatura negra que andava sobre 2 patas. Meu avô conta que aquilo devia ter cerca de 2 metros de altura. Quando meu avô olhou para aquilo, sabia que sua faca não iria dar conta daquela coisa. Então ele começou a correr. Antes que meu avô pudesse olhar para trás, aquilo o alcançou e pulou em cima dele. Meu avô levou uma mordida daquela criatura em seu braço. Ele lembrou que estava com a faca e, no desespero, pegou a faca e deu uma facada bem no peito daquela coisa. Aquilo deu um uivo assustador e saiu correndo para dentro do mato. Meu avô se levantou com um braço machucado e sangrando e correu para sua casa, que já estava perto dali. Quando ele chegou na porteira, ele escutou aquela coisa vindo correndo na estrada atrás dele. Ele, o mais depressa que possível, pulou a porteira e começou a gritar pelo seu pai. Seu pai logo abriu a porta e foi perguntando o que estava acontecendo. Meu avô respondeu que o diabo estava vindo atrás dele. Puxou seu pai para dentro da casa e trancou a porta.
Seu pai, sem entender nada, perguntou mais uma vez o que estava acontecendo. E meu avô só conseguia fazer um sinal para que seu pai ficasse em silêncio. De repente, eles começaram a escutar passos chegando perto da casa. Seu pai perguntou o que estava lá fora, mas meu avô não conseguia falar nada. E então seu pai olhou por um buraco que tinha na janela e ficou paralisado quando viu aquela coisa em frente à sua casa. Aquilo começou a rodear a casa e deu uma forte patada na porta da cozinha, que a casa estremeceu toda. Seu pai disse que se aquilo entrasse dentro da casa, iria descarregar a espingarda naquilo. Mas antes que aquela coisa pudesse entrar, ele teve a ideia de chegar a espingarda para fora da janela e deu um tiro naquilo. Pegou bem na cara da criatura, que saiu gritando de dor. E nesse momento, seu pai deu mais um tiro naquela coisa, que gritava de dor. Aquilo caiu no chão. Meu avô e seu pai abriram a porta e deram mais tiros naquela coisa. Quando as balas da espingarda acabaram, eles entraram para dentro, com medo daquela coisa ainda conseguir se levantar. E de repente, surpreendentemente, aquela coisa conseguiu se levantar e saiu para o meio do mato. Meu avô e seu pai passaram o resto daquela noite acordados. Aquilo não voltou mais. E obviamente, meu avô nunca mais saiu à noite sozinho na quaresma. Boa noite.